Olá, olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. E aqui agora eu desejo que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou em seu lazer. O Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir nesse exato momento a parte 14 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o autor aos Hebreus. O seguinte significado: a necessidade e os efeitos da nova aliança. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículos de 1 a 14. E aqui agora eu desejo que você permita que a palavra de Deus habite em sua mente e coração. É ordem divina, é melhor obedecer. O texto que eu vou agora considerar, o capítulo 9 de Hebreus, é o mais solene da epístola, o grande capítulo neotestamentário da expiação. Aqui, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, se oferece como um sacrifício único. Nos versículos 1 a 10 do capítulo 9, o autor aos Hebreus fala sobre o tabernáculo terrestre, seus utensílios, o seu serviço ali prestado. Já nos versículos 11 a 14 do capítulo 9, o autor aos Hebreus, trata do santuário celeste, onde destaca um lugar superior, um sacerdote superior e um sacrifício superior. Quero que se lembre disso. O tabernáculo terrestre, a necessidade da nova aliança. Hebreus capítulo 9, versículos 1 a 10. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Hebreus 9, 1. O santuário da antiga aliança era um santuário inferior. Inferior porque era o santuário terrestre. Hebreus 9, 1. Agora, o santuário da aliança antiga era o santuário inferior. Inferior porque era inacessível ao povo. Hebreus 9, 6 e 7. O santuário da antiga aliança era o santuário inferior. Inferior porque era temporário. Hebreus 9, 8. O santuário da antiga aliança era o santuário inferior. Inferior porque era externo e não interno. Hebreus capítulo 9, versículo 9 e 10. Consegue entender? O santuário da antiga aliança era o santuário inferior. Inferior porque era um tipo de alguma coisa maior. Hebreus capítulo 9, versículos 2 a 5. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Hebreus 9, 2. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Hebreus 9, 3. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso,
e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 4. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Hebreus capítulo 9, versículo 5. Consegue entender? Se prepare para a explicação nesses sentidos do texto bíblico. Deus tomou a decisão de mandar Moisés construir um tabernáculo a fim de vir habitar com seu povo. Êxodo 25:8. Todos os detalhes desse tabernáculo foram dados por Deus a Moisés, que cumpriu rigorosa e meticulosamente toda a prescrição divina para a construção. O escritor aos Hebreus se refere apenas ao tabernáculo original, cujo modelo foi revelado a Moisés no monte e no qual foram baseados os templos construídos depois. De modo algum, o autor aos Hebreus procura diminuir-lhe a glória. Ao contrário, admite-lhe a grandeza, a fim de com maior destaque apresentar a grandeza suprema do santuário celestial, no qual Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, entrou para comparecer diante de Deus Pai, por nós. Pense nisso. O tabernáculo tinha 3 partes distintas: o pátio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. O autor aos Hebreus menciona apenas 2 partes, por não ser o seu propósito fazer uma descrição exaustiva do tabernáculo, mas apenas trazer à baila o contraste entre o primeiro e o segundo tabernáculos, realçando a nova aliança. Na primeira parte do tabernáculo ficava o pátio exterior. Nesse pátio estava o altar de bronze e a pia de bronze. Tudo ali era de bronze, pois bronze fala do juízo de Deus sobre o pecado. No altar de bronze eram feitos sacrifícios. Ali o juízo de Deus era manifestado. Esse altar de bronze aponta para a cruz, onde o juízo de Deus foi exercido, a justiça foi satisfeita e a lei foi cumprida. A pia de bronze representava a necessidade de constante purificação para todo aquele que entrava para adorar e prestar culto a Deus. Guarde isso em sua mente. A segunda área do tabernáculo era o lugar santo. Ali ficavam a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar do incenso. Ali era tudo de ouro, pois remetia a comunhão com Deus. A mesa com os pães da proposição aponta para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o pão da vida. O candelabro, com suas lâmpadas sempre acesas, aponta para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a luz do mundo. Defronte da cortina
que separava o lugar santo do Santo dos Santos, ficava o altar de incenso, que representava as orações que sobe aos céus, a presença do próprio Deus. Assim, em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o altar se conecta com o trono. Guarde isso em sua mente e coração. O autor aos Hebreus coloca o altar de incenso do Santo dos Santos, mas não era assim a disposição dos utensílios no tabernáculo. Muitas são as tentativas para explicar esse fato. Alguns acreditam que o autor aos Hebreus foi influenciado pela descrição do Templo de Salomão, onde o altar pertencia ao santuário interior. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 22. No templo pós-exílio, o altar ficava no lugar santo, pois Zacarias entrou no templo para queimar incenso e ele não era sumo sacerdote. Lucas 1, 9 a 11. Outros pensam que a tradução altar de incenso deveria ser incensário, embora o pleno esclarecimento desse fato para alguns estudiosos ainda esteja inconcluso. É importante destacar que o dia da expiação, o sumo sacerdote precisava tomar um incensário cheio de brasa de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e levá-los para dentro do véu. Levítico 16, 12. Nesse dia, uma vez por ano, o incensário se tornava a extensão do lugar santíssimo. Levítico, capítulo 16, versículo 13. Ouça agora a terceira área do tabernáculo. Era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Nessa arca havia 3 objetos: as tábuas da lei, representando Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como a palavra viva do Deus vivo. Depois, o vaso com maná, demonstrando Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como o verdadeiro pão que desceu do céu. E, finalmente, a vara seca de Arão que florescera, apontando a vitória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sobre a morte. A tampa da arca, o propiciatório, tinha 2 querubins de glória. Ali o sangue era derramado para expiação dos pecados do sacerdote e do povo uma vez por ano. Ali a glória de Deus era manifestada. Tudo no tabernáculo apontava para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e era uma sombra dele. Quero que se lembre disso. No átrio exterior acontecia a aproximação de Deus. O altar de bronze, Êxodo 27, 1 a 8, indicava o primeiro passo para o pecador aproximar-se de Deus. Esse era o altar do holocausto. Sua mensagem era: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ninguém podia aproximar-se de Deus sem passar pela cruz. A cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a porta de entrada para a presença de Deus. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. O juízo de Deus sobre o pecado precisa ser
aplicado. Continue permitindo que a palavra de Deus, a Bíblia, habite em sua mente e coração. Muitos benefícios advirão. A bacia de bronze, Êxodo 30, 17 a 21, ficava entre o altar de bronze e o lugar santo, Êxodo 40, 30. Ensinava ao adorador para permanecer perto de Deus, para entrar em sua presença, é preciso estar lavado e purificado. Não se trata agora de expiação, mas de purificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Na bacia de bronze, os sacerdotes se lavavam antes de oficiar as coisas sagradas. No lugar santo acontece o culto aceitável a Deus. O altar de incenso, Êxodo 30, 1 a 7, 27, 25 a 28, refere-se a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como intercessor, e nos ensina que uma vida de oração é imprescindível para agradar a Deus. 2 vezes por dia acendia-se sob o altar o incenso que ardia o dia todo. A oração precisa ser constante. A mesa dos pães da propiciação aponta para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o pão da vida. Já o candelabro de ouro mostra Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como luz do mundo, e ainda indica que a igreja precisa brilhar como luzeiro no mundo. No lugar santíssimo, ou santo dos santos, contemplamos a presença e a glória de Deus. Ali era onde a glória de Deus se manifestava. Daqui Deus falava. Aqui estava o objeto mais sagrado do tabernáculo, a Arca da Aliança, símbolo de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Tudo na Arca da Aliança, desde sua tampa, o propiciatório, e até todo o seu conteúdo apontava para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Eu quero que se lembre disso. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi o tabernáculo, o sacerdote, o altar, o candelabro, a arca, o propiciatório, o sacrifício. Com sua morte, ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, rasgou o véu. Agora todos temos livre acesso ao trono de Deus. Todos nós podemos ver a glória de Deus na face de Cristo Jesus. O autor aos Hebreus diz que os sacerdotes entravam continuamente no lugar santo para realizar serviços sagrados, Hebreus 9:6. Mas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para derramar o sangue da expiação pelos seus pecados e pelos pecados da ignorância do povo, Hebreus 9:7. O Espírito Santo, o inspirador das Escrituras, deixa claro que esse ritual era preparatório, uma espécie de parábola da época presente, Hebreus 9:9, o que não passava de ordenanças da carne, Hebreus 9:10. O Espírito Santo queria dar a entender 4 coisas. Primeiro, o caminho do santo lugar não havia ainda se manifestado. Segundo,
aqueles sacrifícios eram incompletos. Terceiro, aquelas ordenanças eram apenas externas. Quarto, aquelas coisas eram provisórias. Esses 10 primeiros versículos do capítulo 9 de Hebreus nos diz que os rituais do tabernáculo terrestre ofereciam um acesso limitado, uma purificação parcial e um perdão limitado. Eu quero agora, com muita alegria, que você ouça com toda atenção 3 significados. Em primeiro lugar, um acesso limitado. Hebreus capítulo 9, versículo 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Hebreus capítulo 9, versículo 6. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Naquele tempo, o caminho para o santuário não estava aberto a todo o povo. Somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santo e somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano do Santo dos Santos. Uma grossa cortina separava o lugar santo do Santo dos Santos. O caminho que levava à presença de Deus ainda não estava aberto durante a época da antiga aliança. Hebreus 9:8. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, porém, o caminho foi aberto a todos. Hebreus 10, 19 e 20. No momento que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu na cruz do Calvário, a cortina do templo se rasgou de cima a baixo. O fato de a cortina ter sido rasgada significa que a separação entre Deus e o homem havia terminado. O tempo do acesso limitado acabou para sempre. A despeito de todo o esplendor dos móveis do tabernáculo, a adoração segundo a ordem levítica era severamente limitada. Os israelitas não podiam aproximar-se diretamente, deviam vir através de seus representantes. Os israelitas não podiam aproximar-se diretamente. Os sacerdotes é que entravam. Mesmo assim, somente um deles podia entrar anualmente do Santo dos Santos. A via de acesso certamente não estava aberta, conforme mais tarde a está através de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em segundo lugar, uma purificação parcial. Hebreus capítulo 9, versículo 8 e 9. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Hebreus 9:8. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aqueles que prestam culto. Hebreus capítulo 9, versículo 9. A Bíblia diz:
Eu acredito. Os rituais do tabernáculo não podiam lidar de forma plena com o pecado, nem trazer plena purificação ao pecador. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos com sangue para oferecer sacrifícios por si e pelos pecados de ignorância do povo. Mas não havia sacrifício para os pecados deliberados, nem purificação para a consciência. Você sabia? Tudo o que a velha aliança podia fazer, isso não trazia ajuda para o homem no ponto em que ele mais desesperadamente precisava de ajuda, ou seja, na consciência. A nova aliança, entretanto, trouxe purificação para a consciência, Hebreus 9,14. Em terceiro lugar, um perdão limitado, Hebreus capítulo 9, versículo 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, Hebreus 9:6, agora Hebreus 9:7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, Hebreus 9:7, agora Hebreus 9:10, os quais não passam de ordenanças da carne baseada somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Sob a velha aliança, a consciência do homem estava perturbada por causa de muitos pecados que não podiam ser perdoados pelo sistema sacrificial. A provisão era apenas para os pecados de ignorância, Hebreus 9:7. Não havia expiação para os pecados deliberados. Os homens pecam não apenas inconsciente e involuntariamente, mas, e sobretudo, voluntária e deliberadamente. O homem peca como um ato de rebeldia contra Deus. Na velha aliança, não havia provisão para esses pecados. Na nova aliança, Deus promete ser misericordioso, não se lembrar mais dos pecados do seu povo e ainda arrolar seus nomes nos céus. Essas ofertas e esses sacrifícios ineficazes da dispensação levítica foram impostos a povo até o tempo oportuno da reforma. Hebreus 9:10. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. O vocábulo grego diortrosis, reforma, significa reconstrução. E provavelmente refere-se à nova diateque ou aliança que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, administraria por intermédio do Espírito Santo, levando à perfeição aqueles que são santificados. A parábola do cerimonial levítico então acha cumprimento e anulação
em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que administra a graça desde o santuário celestial. Em face da consumação da velha aliança, na nova aliança, quero advertir sobre o perigo de a igreja contemporânea voltar-se para as práticas judaicas. Muitos crentes equivocadamente veem o pastor como sacerdote, uma espécie de mediador entre Deus e os homens, considera o púlpito como altar e a oferta como sacrifício. Há igrejas que introduzem os utensílios do tabernáculo no templo, como o candelabro, o shofar e a arca da aliança. Isso é trazer de volta aquilo que era apenas uma parábola, aquilo que já se cumpriu. O tabernáculo celeste, os efeitos da nova aliança. Fique de olho. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 11 a 14. Nessa parte central da carta aos Hebreus, sua mensagem é exposta através de vários contrastes. A velha aliança é colocada lado a lado com a nova aliança, mostrando a caducidade da velha aliança e a superioridade da nova aliança, a beleza e a dignidade do santuário terrestre são contrastadas com a glória e a majestade do santuário celestial. Hebreus 9, 1 a 5 e 9, 24. A antiga aliança é meramente externa, enquanto a nova aliança é interna. A velha aliança é somente temporária, operando apenas até o tempo da reforma de todas as coisas, em contraste com a nova aliança que é eterna. Na velha aliança, o sangue de involuntários animais é contrastado com o voluntário sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo. Agora, os repetitivos sacrifícios são contrastados com a morte única e eficaz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em Hebreus 9, 25 e 26. A promessa é contrastada com o cumprimento e a expiação anual é contrastada com a expiação definitiva e o pleno perdão de Deus. Hebreus 10, 3 e 17. Os sacerdotes que se apresentaram na presença de Deus no lugar santo e o sumo sacerdote no lugar santíssimo são contrastados com o eterno sumo sacerdote Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que está sentado à destra de Deus Pai, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados. Guarde isso em sua mente. Aqui agora vou compartilhar para você que está ouvindo essa mensagem 3 verdades importantes. Em primeiro lugar, um tabernáculo superior. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Os sacerdotes da ordem de Levi entravam no tabernáculo feito por Moisés, obra das mãos de homens. Mas Cristo Jesus, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, entrou no santuário celestial, não feito por mãos, nem desta criação, ou seja, o próprio céus. O santuário terrestre era apenas uma cópia do santuário celeste.
Christos ministra na realidade espiritual, do qual o tabernáculo antigo era apenas figura. Quero que se lembre disso. Segundo lugar, um sacerdote superior, Christos. Christos é sacerdote de ordem superior, sacerdote dos bens já realizados, enquanto sacerdotes da velha aliança eram apenas um tipo do sacerdócio de Christos. A velha dispensação falava sobre purificação, e não porque a concedia, mas porque as suas cerimônias deveriam preparar a mente para a purificação dada por Christos. Ela, a velha dispensação, manteve viva a fé durante os anos em que as pessoas aguardavam Christos. Christos trouxe o que o Antigo Testamento prometera. Por isso, ele, Christos, é o melhor sacerdote. Ele, Christos, é capaz de levar o homem a Deus. Coloque isso em sua mente e coração. Terceiro lugar, um sacrifício superior. Christos ofereceu uma vez por todas o sacrifício de si mesmo para satisfazer a justiça divina e nos relacionar com Deus. Nossa culpa foi transferida e imputada a ele, Christos, que sofreu a penalidade que nós deveríamos sofrer. Ele, Christos, eliminou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O sacrifício de Christos difere dos sacrifícios de animais em 4 pontos. Primeiro, o sacrifício de Christos foi voluntário. Segundo, o sacrifício de Christos foi espontâneo. Terceiro, o sacrifício de Christos foi racional. Quarto, o sacrifício de Christos foi moral. Continue assim, permitindo que a palavra de Deus habite em sua mente e coração. As contraposições podem ser assim sintetizadas. Primeiro, os sacerdotes da ordem de Arão serviam em um tabernáculo terreno que era apenas imagem do verdadeiro. Christos serviu no maior e mais perfeito tabernáculo, isto é, no próprio céus. Segundo, os sacerdotes terrenos ministravam apenas as sombras ou imagem das coisas celestiais. Christos ministrou a própria substância que lançava aquelas sombras, a vida e a luz eterna. Terceiro, o sacerdote do tabernáculo terreno ofereciam sangue de animais. Christos ofereceu o próprio sangue. Quarto, os sacerdotes terrenos entravam no santuário muitas vezes porque ofereciam sangue de animais pelos pecados do povo. Christos entrou de uma vez por todas porque ofereceu o seu próprio sangue. Quinto, o ministério dos sacerdotes terrenos era contínuo e insuficiente. O de Christos foi único e obteve redenção eterna para nós, os crentes. Sexto, os sacrifícios terrenos eram isentos de mácula apenas física. Christos entregou-se a si mesmo sem mancha a Deus, isento de toda mácula moral e espiritual. Ele, Christos,
não conheceu pecado. Sétimo, as bênçãos advindas por meio do tabernáculo terrestre eram temporárias. As que Cristo oferece são espirituais e eternas. O sacrifício de Cristo enseja-nos 3 gloriosas bênçãos. Se prepare para ouvir. Primeiro, eterna redenção. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9:12. O sangue de bodes e bezerros não podia purificar o povo de seus pecados, mas apenas lhes oferecer purificação cerimonial. Por isso, esses sacrifícios precisavam ser repetidos constantemente. Cristo, porém, ofereceu seu próprio sangue como sacrifício eficaz para adquirir para o seu povo redenção, eterna redenção. Fomos trazidos de volta a Deus de maneira eficaz e verdadeira para sempre. A eterna redenção pressupõe que o homem estava sob o domínio do pecado e debaixo de escravidão, da mesma forma que se deve pagar-se um preço para libertar um homem da escravidão, assim Cristo pagou alto preço para libertar-nos da tirania do pecado. O homem não podia libertar a si mesmo, mas Cristo, com seu sacrifício, obteve para nós, para o homem, eterna redenção. Cristo foi moído na prensa de uvas da ira de Deus Pai. Ele, Cristo, sofreu um eclipse duplo na cruz, um eclipse solar e um eclipse da luz da face de Deus. Cristo sentiu as dores do inferno em sua alma. Cristo sofreu em nosso lugar para cumprir as predições das Escrituras. Ele, Cristo, ofereceu seu sangue para conduzir-nos favoravelmente a Deus. O sangue de Cristo não é chamado somente de sacrifício, pelo qual Deus é apaziguado, mas de propiciação, pelo qual Deus se torna gracioso e amigável com o homem. Cristo morreu para selar o testamento com seu sangue e comprar para nós mansões gloriosas. Ele, Cristo, foi pendurado na cruz para que pudéssemos nos assentar no trono nos céus, a pátria celestial. A crucificação de Cristo é a nossa coroação. Quero que se lembre disso. O sacrifício de Cristo enseja-nos 3 gloriosas verdades. Ouça a segunda. Em segundo lugar, purificação da consciência. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne. Hebreus 9:13. O sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados podiam santificar o povo apenas cerimonialmente, quanto à purificação da carne, mas o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purifica a nossa consciência de obras mortas
para servirmos ao Deus vivo. Os sacrifícios da velha aliança não podiam tratar da purificação da consciência. Os sacrifícios da velha aliança não podiam oferecer pleno perdão nem eterna redenção, mas o sacrifício único, irrepetível, eficaz, realizado por Cristo, oferece purificação interior e consciência inculpável. Continue assim, permitindo que a palavra de Deus, a Bíblia, habite em sua mente e em seu coração. A religião no mundo todo é a tentativa do homem de resolver esse problema da consciência. A culpa é universal. O homem tenta de tudo para aplacar sua consciência carregada de culpa. Desde os homens mais civilizados até os homens mais embrutecidos, todos lidam com drama de uma consciência atormentada pela culpa. Há apenas uma coisa capaz de purificar a consciência humana, quer saber, o sangue de Cristo, derramado em nosso favor como pagamento completo, perfeito e absoluto. Essa é a resposta do cristianismo ao problema da consciência culpada. O sacrifício de Cristo enseja-nos 3 gloriosas verdades. Se prepare para a terceira. Em terceiro lugar, o serviço santificado. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Somente aqueles cuja consciência foi purificada das obras mortas pelo sangue de Cristo podem servir ao Deus vivo. O sangue de Cristo nos purifica diante de Deus e purifica nosso serviço para Deus. A purificação da consciência é necessária para a comunhão com Deus e ainda mais para o seu serviço prestado a Deus. A consciência marcada pela culpa do pecado impede o acesso a Deus e, portanto, o serviço aceitável a Ele. A pregação sem unção, as orações sem fervor, o cântico sem entusiasmo e os testemunhos vazios ou outros serviços meramente formais, nada disso é aceitável a Deus. O sacrifício de Cristo não contempla apenas o passado, mas o futuro. O sacrifício de Cristo não faz apenas que o homem seja perdoado, mas que seja instrumentalizado para fazer a obra de Deus. O sacrifício de Cristo não apenas paga sua dívida, nossa dívida, mas lhe concede vitória. Gostou do significado e conteúdo de Hebreus capítulo 9, versículo de 1 a 14? Se sente preparado a entregar sua alma para Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão.